A minha mãe foi mãe solteira com 17 anos, então ela sempre trabalhou e eu fui criada pela minha avó. E aí a minha mãe casou de novo quando eu tinha 2 anos, e eu não fui morar com a minha mãe, eu fiquei com a minha... não vou conseguir falar. E aí eu fiquei com a minha avó, e a minha avó ela era uma mulher muito sofrida, ela veio do Nordeste, então ela largou todo o conforto de uma família para poder criar os filhos sozinha, porque ela tinha um relacionamento abusivo. Então ela criou todos os filhos sozinha. Ela tem... Calma aí, deixa eu fazer as contas. Quantos filhos ela tem? 8 filhos vivos. Então ela largou tudo, o conforto da vida dela, para poder batalhar e criar os filhos. E aí a minha mãe me teve novinha, casou novamente e eu fiquei com a minha avó. Tanto que eu sempre chamei a minha avó de mãe, porque ela foi a minha mãe que me criou. Enfim, então ela é a minha referência de mulher, batalhadora, que sempre lutou pela família, lutou para criar os filhos. Aí todos os filhos casaram, todos os filhos cresceram, tiveram suas vidas. Só que aí, infelizmente, a minha avó, com 65 anos, ela chegou a falecer. E ela, desde quando ela me criou, ela sempre falava assim, que eu tinha que ser forte. Ela sempre me criou para o mundo. Ela sempre falava que eu tinha que ser forte, que eu tinha que lutar pelos meus objetivos, que eu tinha que ir atrás da minha felicidade. Então, eu sempre tive isso dentro de mim. Tive alguns relacionamentos, eu também sou mãe solteira. E por ter a minha avó como referência, eu falei assim, eu não aceito o relacionamento que eu tenho, porque eu mereço coisa melhor. Então eu crio os meus filhos sozinha, eu batalho desde sempre, corro atrás dos meus objetivos e dos meus sonhos, e assim, graças a Deus, meus filhos são adolescentes e são um orgulho para mim. E então assim, eu tenho essa garra por ela, porque eu sempre tive ela como exemplo. Ela largou tudo, o conforto dela, para poder buscar a felicidade dela. Então a felicidade que ela achou foi essa, de sair de um relacionamento abusivo, se valorizar e fazer a família dela. Hoje, assim, eu acho que ela mereceria muito mais do que ela teve, porque ela, literalmente, ela dedicou a vida dela inteira para a família, né? Então, assim, ela é minha referência total. Mas eu sim, como eu era menor de idade, quando isso aconteceu, eu sempre falava para ela, não, vou te dar uma vida melhor, você vai ter coisas melhores. Eu sempre falava isso. Infelizmente não deu tempo, né? Não deu tempo de poder realizar alguns sonhos, assim. Por exemplo, uma coisa até boba, o Backstreet Boys. O Backstreet Boys, para mim, é a minha avó, porque toda a minha adolescência foi com ela, assistindo eles, ela comprando as revistas para mim, comprando os CDs. E eu realizei o sonho de ir no show deles. E eu chorei horrores. Porque a minha avó era um sonho que eu queria ter realizado com ela. E ela falava assim para mim, nossa, eles nunca vão saber que você existe, porque naquela época era muito distante, não tinha como realizar. Então, quando eu me dei de presente essa oportunidade de ir para o show deles, eu vi a minha avó o tempo todo. Em cada música era ela do meu lado falando, olha, você conseguiu, tá aqui. É uma coisa boba, mas para mim foi muito especial. Então foi um momento da minha vida que eu nunca mais vou esquecer. E desde a hora que eles apareceram ali naquele palco, veio toda a minha adolescência, todo o amor, todo o carinho, tudo que eu vivi com ela durante todo o tempo que ela esteve aqui comigo. Todas as minhas primas, minhas irmãs que sabiam, falam, eu só lembro de você e da avó. Então não é só um artista, um cantor, é uma memória, é uma história da minha vida, que foi assim, todo o amor do mundo, todo o carinho do mundo que uma pessoa poderia ter, ela fez por mim. Então ela é tudo para mim. Criar filho sozinha é muito difícil. E quanto mais vai passando as fases, é mais um desafio. Então você sempre tem que estar andando conforme a geração deles. Agora eu tenho 2 adolescentes, eu tenho que estar por dentro de tudo no meio deles. Então assim, cada dia é uma novidade. E eu estou me superando, estou tentando, estou me superando. E eles são minha força, né? Quando eu olho para trás, vejo tudo que eu já passei, vejo todo o caminho que eu poderia ter passado se não tivesse feito as escolhas que eu fiz hoje. E eu sou muito grata a Deus pelas escolhas que eu fiz, muito mesmo. E eu faria tudo de novo. Se eu soubesse que eu ia chegar no lugar que eu cheguei, faria tudo de novo. Meu nome é Elisa e eu sou protagonista da minha vida.